Final do Carioca 2023. Fluminense 4-1, time da Lagoa. Tem jogos que são apenas finais. E tem jogos que viram marcos emocionais. Jogos que não terminam no apito final. Eles continuam ecoando em entrevistas atravessadas, explicações ensaiadas, provocações contidas e principalmente em silêncios desconfortáveis. A final do Campeonato Carioca de 2023 não foi apenas um Fluminense 4, time da Lagoa 1. Ela foi o dia em que algo que já estava rachado se quebrou de vez. Porque naquela tarde, o Fluminense não venceu só um título. Ele venceu uma narrativa. E quando uma narrativa cai, o que sobra não é raiva. É medo. Antes da bola rolar, o cenário parecia familiar. Do lado da Lagoa, orçamento maior, elenco badalado, nomes repetidos como garantia de superioridade. Uma confiança quase automática, construída mais na comparação do que no jogo em si. Do outro lado, o Fluminense. Organizado, consistente, mas ainda tratado como o outro, aquele que precisa provar algo toda vez. Esse é o detalhe mais cruel do futebol. Quando um time se acostuma a ser favorito, ele para de se preparar para o inesperado. E o Fluminense sempre foi o inesperado. A semana que antecedeu a final foi estranha. Não havia soberba explícita, mas também não havia cautela real. Era aquela confiança silenciosa de quem acredita que, em algum momento, o jogo vai se resolver sozinho. Só que o futebol não respeita a hierarquia emocional. Ele pune distrações. E pune rápido. Desde o primeiro minuto, havia algo fora do lugar. O Fluminense não entrou para resistir. Entrou para ocupar espaço. Entrou para disputar cada metro. Entrou para deixar claro que aquele jogo não seria jogado no campo da lógica, mas no território do desconforto. E desconforto é onde o Fluminense historicamente cresce. O primeiro golpe veio cedo. Germancano abriu o placar. E aquele gol não foi apenas uma vantagem. Foi um aviso. Não houve pânico imediato do outro lado. Mas houve algo muito mais revelador. Silêncio. O silêncio de quem percebe, ainda sem admitir, que o roteiro ensaiado pode não se cumprir. A partir dali, o time da Lagoa começou a jogar mais rápido do que pensava. E jogar rápido, quando não é estratégia, é sintoma de ansiedade. Passes apressados, decisões precipitadas. Uma tentativa constante de resolver logo. O Fluminense, ao contrário, parecia confortável. Cada troca de passes era um lembrete cruel. Vocês vão ter que correr atrás. E correr atrás, emocionalmente, cansa antes das pernas. O segundo gol veio novamente com Cano. E ali já não se tratava apenas de placar. Era confirmação. Confirmação de controle. Confirmação de leitura de jogo. Confirmação de que algo estava saindo completamente do controle do outro lado. Ali, algo mudou de vez. Não no marcador, mas no comportamento. Olhares começaram a buscar respostas que não estavam ali. Gestos de irritação surgiram. Conversas mais duras. A arquibancada, que antes empurrava, passou a pressionar. E pressão interna é sempre mais destrutiva do que pressão externa. O Fluminense percebeu. E quando o Fluminense percebe que o adversário está emocionalmente exposto, ele não acelera. Ele prolonga. Ele faz o tempo trabalhar a seu favor. O terceiro gol, marcado por Marcelo, não foi um golpe rápido, foi cirúrgico. Um gol que carrega simbolismo. Um jogador experiente, rodado, frio, como quem diz, isso não é acaso. Nesse momento, o jogo já não era mais sobre futebol. Era sobre identidade. O time da Lagoa tentava reagir porque precisava. O Fluminense controlava porque podia. E há uma diferença brutal entre essas duas posturas. A reação veio em forma de desorganização, tentativas individuais, quebras de sistema. Uma busca desesperada por algo que devolvesse segurança. Mas segurança não se improvisa. O quarto gol, marcado por Alexander, não ampliou o placar. Ele selou um trauma.
Porque goleadas em finais não se explicam apenas com números. Elas reescrevem hierarquias simbólicas. Elas ficam. A partir dali, qualquer explicação soava frágil. Foi um dia ruim. Foi atípico. Não nos encontramos. Mas jogos atípicos não acontecem quando um time está emocionalmente preparado. E o Fluminense estava. Aquela final revelou algo que muitos evitavam admitir. O Fluminense havia se tornado um problema psicológico. Não porque vence sempre, mas porque vence quando não deveria. E esse tipo de vitória machuca mais do que derrotas previsíveis. Depois do jogo, vieram as entrevistas. Tentativas de racionalizar o que tinha acontecido, falhas pontuais, erros individuais, promessas de ajuste. Mas o futebol guarda a memória. Toda vez que esse confronto acontece, algo daquela tarde retorna. Um detalhe, uma imagem, um silêncio que não precisa ser explicado. É por isso que certos jogos nunca são só mais um. Porque eles deixam marcas invisíveis. A final de 2023 não foi apenas um título estadual. Foi o dia em que a certeza acabou. E quando a certeza acaba, nasce o medo. O Fluminense também joga ali, na cabeça. E talvez seja por isso que, para alguns, esse jogo ainda não terminou. Se você gostou do conteúdo, apoie deixando seu like, seu hype e sua inscrição. Nos dias seguintes à final, algo curioso e bastante previsível aconteceu. O jogo acabou. O título estava decidido. O placar foi claro, mas a narrativa? Essa se recusou a aceitar o que todos tinham visto. As manchetes surgiram rapidamente, como sempre. Algumas chamaram de goleada, quase como um acidente. Outras falaram em surpresa, como se o resultado tivesse caído do céu. Muitas preferiram apontar o dedo para o outro lado. Erro aqui, falha ali, decisão equivocada acolá. Poucas, pouquíssimas, tiveram coragem de dizer o óbvio. O Fluminense foi melhor. Muito melhor. Era como se reconhecer isso fosse um sacrilégio. As análises se dedicaram a explicar a derrota, não a entender a vitória. Falou-se em apagão, em dia atípico, em falta de concentração. Qualquer explicação servia, desde que o Fluminense não fosse o centro dela. O time apareceu como coadjuvante da própria conquista, como figurante de um roteiro que não previa sua vitória. Essa é uma estratégia antiga. Quando a vitória do outro incomoda, ela vira exceção. Porque admitir a superioridade do Fluminense naquela final exigiria algo desconfortável. Aceitar que não foi acaso, que não foi sorte, que não foi um colapso momentâneo do adversário. Exigiria admitir que houve planejamento, que houve leitura de jogo, que houve controle emocional, que houve domínio, mas isso quebra narrativas consolidadas. Nas mesas redondas, a pergunta dominante era sempre a mesma: o que deu errado do outro lado? Quase ninguém se perguntou: o que o Fluminense fez certo do início ao fim? Porque é mais fácil falar em crise do que reconhecer competência. Mais confortável falar em fracasso alheio do que em mérito próprio. Quando um time vence uma final desse tamanho e a reação imediata é buscar desculpas externas, não é análise, é resistência. Resistência a aceitar que o cenário mudou, que as hierarquias não são tão rígidas quanto pareciam, que o roteiro não foi respeitado. O Fluminense virou o elemento indesejado da história, a variável que bagunça o argumento, o dado que não fecha a conta. Mas o futebol não pede permissão. O que aconteceu naquela final não foi apenas uma vitória, foi um recado. Um recado claro, incômodo e difícil de ignorar. E mesmo assim, nos dias seguintes, o Fluminense ainda precisou provar que merecia o título que já estava na taça. Essa tentativa constante de minimizar não enfraquece a conquista. Ela a fortalece. Porque quando a imprensa hesita, relativiza ou contorna, é porque algo saiu do controle. O Fluminense não venceu apesar do outro. Venceu porque foi superior. Superior mentalmente, superior taticamente,
superior emocionalmente. Jogou a final como quem sabe exatamente onde está pisando. Como quem entende o peso do momento. Como quem não se intimida com tradição alheia. Mas admitir isso exigiria revisar discursos antigos, rever certezas confortáveis, abrir mão de preconceitos históricos, e nem todo mundo está disposto a isso. Por isso, a final acabou no domingo. Mas o incômodo atravessou a semana. O mês. E para alguns, ainda atravessa o presente. Porque o problema nunca foi o placar. O problema foi o que ele revelou. E aí fica a pergunta que nunca é feita em voz alta, mas que todo mundo sente. Por que sempre é assim? Porque, quando o Fluminense vence, a vitória nunca basta. Por que o título nunca é suficiente? Por que o desempenho nunca é o ponto de partida da análise? Por que a mídia sempre precisa diminuir um para exaltar outro? Não é coincidência. Não é impressão. E definitivamente não é paranoia. Existe um padrão. Quando o time da Lagoa vence, fala-se em grandeza, em projeto, em identidade, em protagonismo. Quando perde, a derrota vira acidente, um desvio, um ponto fora da curva. Agora, quando o Fluminense vence, a lógica se inverte. A vitória vira explicação, a taça vira detalhe, o mérito vira discussão. Sempre há um mas. Ganhou, mas o outro errou. Foi campeão, mas o rival estava mal. Dominou, mas foi um dia atípico. Nunca é simplesmente porque foi melhor. E por quê? Porque admitir a superioridade do Fluminense exige algo que muitos não querem fazer. Reconhecer que o futebol não respeita hierarquias fabricadas. Reconhecer que camisa não joga sozinha. Que orçamento não entra em campo. Que narrativa não ganha jogo. A mídia construiu, ao longo de décadas, uma história confortável. Uma história com protagonistas fixos, com papéis bem definidos. Alguns clubes nasceram para ser heróis. Outros, no máximo, coadjuvantes. Quando alguém sai desse lugar, o sistema trava. O Fluminense incomoda porque não pede licença. Não espera validação. Não se comporta como figurante. Ele aparece, vence e desmonta o discurso. E isso gera reação. Não reação no campo. Lá já foi decidido. Mas reação no microfone, na manchete. Não comentário atravessado. A vitória do Fluminense vira problema editorial. Porque se você reconhece que foi superior, precisa explicar por que sempre disseram que não seria. Precisa rever análises passadas, opiniões antigas, convicções repetidas por anos. E é mais fácil fingir que foi um acaso. Mais fácil dizer que algo deu errado do outro lado, do que admitir que algo deu muito certo deste. Por isso, o foco nunca é o que o Fluminense construiu. É sempre o que o outro perdeu. Por isso se fala mais em fracasso alheio do que em competência própria. Por isso a derrota do time da Lagoa vira tragédia e a vitória do Fluminense vira explicação. Não é jornalismo neutro, é preferência disfarçada de análise. E não, isso não diminui o Fluminense. Isso revela o tamanho do incômodo que ele causa. Porque quando um clube vence e ainda assim precisa ser relativizado, é porque ele venceu além do que era permitido. Ultrapassou o limite invisível, saiu da caixinha, quebrou o roteiro. O problema nunca foi o placar, nunca foi a final, nunca foi o jogo. O problema é o que o Fluminense representa quando ganha. Ele expõe o viés, escancara a seletividade. Mostra que o debate não é técnico, é simbólico. E talvez seja por isso que a pergunta nunca seja respondida. Porque, no fundo, todo mundo sabe a resposta. E ela é desconfortável demais para virar manchete. Por isso, a mídia segue fazendo o que sempre fez, diminuindo uns, protegendo outros e fingindo que isso é só futebol. Mas não é. E nunca foi.